Olá, minha gente, que satisfação estar com vocês mais uma vez. Está entrando no ar o Superação que sempre traz uma informação, uma história de vida que inspira. Haja vista que é muito bom falar de pessoas que inspiram a caminhada. E o Superação é sempre com essa proposta, ou está sempre com essa proposta de fazer com que você acredite que é possível superar independentemente da situação que você esteja vivendo no momento. Ela vai passar e você poderá subir, alavancar na sua história de vida. Hoje nós temos uma história fantástica de superação de uma pessoa que, com tanto otimismo e alegria, enfrentou um câncer. E por conta disso, hoje ela está aqui para contar a sua história e para nos inspirar. Eu estou falando com a Nilceia, da Nilceia. Nilceia, que alegria ter você aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Ellison. Obrigada pelo convite, de estar aqui, de poder contar um pouquinho minha história de superação. Na verdade, o câncer é uma delas, Ela já teve muitas outras histórias de superação da vida. E antes do câncer também, eu venci o Covid, Olha! Eu digo 20% de vida estava, E 80% de morte. Mas superei, depois veio o câncer. Depois de 3 anos veio o câncer e superei novamente. E estou aqui para contar um pouquinho da minha história, aí de superação, do quanto eu superei, do quanto eu venho superando, Eu trabalho na Funvic, há 15 anos. 15 anos. Eu estudei aqui, fiz administração de empresas, que era o meu sonho, Eu comecei a faculdade muito tarde, porque eu não tinha dinheiro, mas um dia eu resolvi fazer e vim com a cara e a coragem. Juntei 13º e férias para dar matrícula. Olha. E fui aí, os 4 anos, com a ajuda de Deus, consegui me formar, graças a Deus. E um ano depois vim trabalhar na Funvic, estou aqui há 15 anos. E no lugar que eu realizei meu sonho, consegui me profissionalizar aqui também, dentro da administração, que é a minha profissão. E estou aqui na Funvic há 15 anos e gosto muito daqui, gosto muito do meu trabalho. 15 anos, gente. 15 anos a Nilceia está aqui, na Funvic. E Nilceia, a gente vai conversar sobre a questão do câncer, mas na verdade você superou o Covid também, 20%. 20% de vida. Eu fiquei entubada, na verdade eu fiquei na UTI 15 dias, entubei, eu fiquei em coma uma semana, depois entubei. Quando eu entubei, os médicos não acreditavam que eu voltaria, porque eu peguei a pior variante que teve, do Covid. E os médicos não desacreditavam, eles, tipo assim, fizemos a nossa parte. Mas eu creio muito que Deus me tirou do vale da morte e me trouxe a vida, porque 20% de vida. Quando eu entubei, os médicos falaram para minha família que eu tinha 3 dias para piorar. Então, assim, eu já estava com 20% de vida, 80% eu não estava vivendo mais. E daí eles ainda falam para a família, ela tem 3 dias para piorar, porque ainda não tinha passado o quadro de piora. Mais 2 dias só de intubação, eu recuperei, fui aos poucos voltando. E eu creio assim que é muito Deus, muitas pessoas perguntam para mim se eu lembro desse período que eu fiquei em coma, Não lembro de nada. Nada? Nada, vezes nada. Outras pessoas me perguntam, você teve medo de morrer? Em nenhum momento, porque eu não senti esse período que eu fiquei muito mal, Que foi o período que todo mundo entrou em desespero. Foi o período que eu estava pior mesmo. As pessoas orando muito por mim, fizeram relógio de oração, Então, assim, foi muitas pessoas mesmo pedindo para Deus para que eu voltasse. E quando eu voltei, eu só lembro, assim, antes de entubar, o médico chegou em mim e falou, Nilceia, você vai para UTI. E daí eu olhei para ele, UTI, aí falou, lá você vai ser melhor cuidada, tem mais médicos, perto, próximo. E daí, para mim, tudo bem. Daí só via chegando uns maquinários assim,
E depois eu acordei com uma médica falando comigo que ela ia colocar um oxigênio no pulmão. Ela falou, rapidinho, ela falou. E eu ouvia a enfermeira falando, saturação caindo, porque a saturação caía muito, né? E se eu me movimentasse na cama, a saturação caía. Para você ter uma ideia, quando eu fui fazer um exame depois, foi de tomografia. O enfermeiro, quando ele me viu, ele não acreditou. Ele falou assim, você é Nilce. Nossa, como você é bonita, devia estar horrível. E assim, o olho dele encheu de lágrimas, sabe? Assim, quando eu saí da UTI, a médica também, quando ela me viu saindo, ela falou, Nilce, você tá indo embora. Ela chorava, sabe? Então é algo assim que para os médicos ver o paciente, né, que eles desacreditaram. Naquele período. Naquele período, isso. E eles me viram assim, eu fiquei ao ponto assim de não conseguir me levar para fazer uma tomografia. Se mexesse comigo, eu morria, tipo, não podia me tirar do lugar, né, porque a saturação caía mesmo. Então, foi algo bem, bem sério mesmo, né. E a alegria, você vê a alegria das pessoas, sabe? Quando eu saí, recebi uma música que foi até era uma enfermeira da Unimed que também estava com Covid. Ela cantava, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E assim, eu estava indo embora da UTI e ela cantando para mim, sabe? Foi muito lindo. As enfermeiras, elas me abraçavam, foi muito gostoso, sabe? Assim, o retorno para cá, para a faculdade, o carinho assim que eu recebi das pessoas, eu não achava que eu era tão querida, sabe? E, né, das pessoas que me receberam de volta, da oração, da alegria das pessoas. Nossa, Nilce, você está aqui de volta. E o carinho de Deus também, né? A gente vê assim, o quanto Deus, Ele cuida da gente, né? E eu lembro que no momento assim que eu estava muito fraca, que eu não tinha forças, eu falei assim, Senhor, cuida de mim, só cuida, sabe? E eu fui cuidada, né? Porque Deus cuida, assim, da gente de uma forma, assim, que é incrível. Então, você está dizendo que nesse momento difícil, e eu imagino a celebração das pessoas, dos médicos, porque cada vida salva naquele momento é uma grande vitória, né? Foram muitas mortes, né, que tiveram. Eu mesmo via, né, porque a UTI você fica num tipo um aquário, né, de vidro, e você enxerga o que está acontecendo. Os enfermeiros correndo para lá para cá, o barulho, né, daquele aparelho que quando a saturação caía, e as pessoas correndo, os enfermeiros, que a pessoa estava ali. Então, até naquela época, os enfermeiros, para entrar no quarto, eles tinham que paramentar todos. A máscara, aquele face food, o jaleco, mais um descartável. Quando eles saíam do quarto, eles tiravam tudo, jogavam no lixo, né? Que tempo difícil, não? Difícil. Eu tive de fralda, eu nunca na vida imaginei que eu fosse ficar com fralda. E assim, e para eles também, enfermeiros, foi um período bem difícil, médicos, né? Pessoas e mais pessoas morrendo. O Covid foi muito difícil para a área médica, né? Para a área da saúde. E aí, nesse momento, então, você está me dizendo que a fé foi um suporte muito grande para você. Muito, muito grande. Muito grande. É o momento que a gente enxerga o quanto Deus cuida da gente. Olha só. Sabe, depois quando você volta, assim, você fica refletindo, né? É uma reflexão, assim, que você fala assim, nossa, eu poderia não estar mais aqui. Porque a vida, ela é um suspiro. Eu posso estar sentada aqui, levantada aqui, não estou mais. É verdade. E assim, e a gente precisa pensar, sabe, que nós estamos aqui só de passagem, né? E se Deus tem uma missão para a gente aqui, Ele nos resgata, né? E nos deixa aqui até para contar isso, né? O quão é grande, o quão Ele faz nas nossas vidas, né? E basta a gente ter fé. Claro que a gente passa por provações, né? Eu passei pelo Covid, algo muito sério, e depois veio o câncer. Quando veio o câncer, muitas pessoas falavam para mim assim, Nilce, você não merece, sabe? Assim, a família, minha filha... Merece mesmo. A minha filha falava para mim assim, mãe, mas por que você? E assim, eu tenho isso hoje, sabe? O câncer, quando veio o câncer, a minha fé estava mais forte.
né? Porque eu já tinha passado aí pelo Covid, né? De uma forma. Então, quando veio o câncer, eu lembro que eu conversando com Deus, eu falei para Deus assim: Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para mim, porque eu já tive o Covid, eu passei por tudo isso, né? Depois a recuperação, ela foi muito lenta. Eu tive que reaprender a andar, reaprender a comer, a falar, tudo, porque a intubação ela é algo muito forte, né, para o organismo, né? Então, eu lembro que a enfermeira, quando eu fui andar, ela falou assim: cuidado, que você vai cair. E realmente você perde totalmente a força do corpo, das pernas, e a perna dobra. Então, você fica 100% dependente das pessoas. E isso é algo que a gente, né, que você anda, que você come sozinha, que você trabalha, depender do outro é algo muito difícil. É muito difícil. Aí a gente enxerga o quanto nos dependemos do nosso irmão. Que a gente não pode, sabe, são várias experiências que você tem, que a gente não pode ser orgulhoso e falar: eu não preciso de ninguém, né? Nós precisamos. Independente de qualquer coisa, a gente sempre precisa do nosso irmão, né? Gostei dessa fala, Niceia. Fica aqui um pouquinho, a gente já volta nisso. Gente, nós vamos pro intervalo e já voltamos, porque hoje a história é de grande inspiração. Não saiam daí. Gente, hoje a superação está muito especial porque eu estou aqui com a Nilceia. A Nilceia trabalha aqui no IFNUVIC conosco e tem uma história maravilhosa de superação. Com sofrimento, ela está contando, no primeiro momento, ela já falou para nós da Covid, do enfrentamento. Daqui a pouco ela vai trazer uma outra situação, que foi a situação do câncer. Mas tem algo que é maravilhoso observar na Nilceia. Ela está sempre sorrindo, esse sorriso é sempre dela, sempre para cima, sempre encarando os desafios da vida. Isso nos inspira, isso fala muito conosco, viu, Nil? No dia a dia, dessa positividade, desse sorriso. E eu acompanhei a Nilceia nesse período agora, ela sempre com um sorriso, sempre vai dar tudo certo, sempre de bem com a vida. E aí, Nil, a sua história nos inspira e você estava dizendo que a importância da rede de apoio, dos amigos, dos irmãos, da fé. Exatamente. Eu sou sozinha, né? Eu moro sozinha. Tenho uma filha, mas eu moro sozinha. Então, eu acabo sendo muito independente, né? Trabalho, faço as minhas coisas, pedalo, que eu amo pedalar. E aquela coisa de você, tipo assim, né? Vou, faço as coisas. Mas quando você se vê no momento que você precisa, né? Das pessoas, é algo assim que é muito difícil. Mas é um momento que você tem que entender que naquele momento você precisa. E não, sabe, assim, criticar, reclamar. Uma coisa que eu não faço é reclamar. Eu só agradeço o tempo todo. Sabe, eu falo para Deus assim, gratidão, obrigada. Se eu estou passando por isso, porque eu preciso aprender algo, né? E o fato de você precisar do outro, eu sempre falo assim, Deus ele não fez a gente sozinho exatamente por isso, porque nós precisamos um do outro. Por isso que eu acho que a gente, todas as vezes que a gente puder, a gente ajudar nosso próximo, é algo assim que a gente deve fazer de coração, independente de quem for, de como for. Eu sou assim, eu amo ajudar, é algo que me faz bem, sabe, assim, ajudar alguém é uma satisfação muito grande para mim, sabe? E eu não ligo mesmo, sabe? Se de repente eu ajudei alguém que não deu valor, fazer o quê? Fazer o quê, Né? Eu fiz Fez o minha bem. parte. Eu fiz a minha parte e isso me faz bem, né? Muitas pessoas, minha filha principalmente, falam: você é muito boba. Você não concorda, eu não acho que é assim. Eu acho que é você fazer a sua parte mesmo, né? Ser positiva é uma coisa que realmente que você falou. Eu sou muito positiva, Muito. sabe? Assim, Ela é mesmo. muito positiva, sabe? Se acontecer alguma coisa, ó, vai passar, né? Eu falei muito isso quando eu tive câncer. Vai passar. E passou, né? Passou. Hoje eu tô aqui para contar a história, tanto Da Covid. da Covid. Mas, Nil, e aí entrando nesse ponto mais específico, como é que foi essa descoberta? Porque a gente está aqui trabalhando juntos, andando nos corredores, de repente, como é que foi isso? Na verdade, sim, foi
o ano passado, né, em 2025, mas eu descobri o câncer em dezembro de 2024. Foi uma quinta-feira antes do Natal. Tinha saído do banho e me toquei, de repente eu senti um nódo. E daí, assim, eu falei, nossa, que estranho isso. Daí eu pensei comigo, deve ser uma glândula mamária. Tranquilo, porque até então, né, mas aquilo ficou, né. Eu falei, bem, quinta-feira antes do Natal, o que eu vou fazer? O médico não vai me atender agora. Geralmente os médicos saem, né, de recesso, esse período. E eu falei, bem, quando voltar eu procuro um médico para ver o que é isso. Até porque eu tenho uma irmã que, né, também trata câncer. Então, mas eu estava em dia com os meus exames, né, principalmente com mamografia. Então, eu fiquei mais ou menos alerta. Mas o que acontece? Um pouquinho antes do ano novo, eu tive uma dor muito forte e eu fui pro PA. Quando eu fui pro PA, a médica que me atendeu, ela falou, olha, isso não é uma glândula mamária, e sim um nódulo. Porém, eu não posso falar nada se é um exame. Mas não é regra. Ela falou, mas câncer não dói. E eu lembro que quando eu falei isso com a minha irmã, ela falou assim, dói sim, porque eu tive dor. Então, assim, mas foi algo, assim, bom de ter acontecido, ter passado no PA, que ela já me deu os exames para eu fazer. Então, graças a Deus, que eu sempre agradeço de eu ter um convênio, foi tudo muito rápido. Então, eu consegui o diagnóstico rápido, porque no dia 3 de janeiro, né, passou o ano novo, eu já estava fazendo o exame, né, eu fiz o ultrassom e a mamografia. No ultrassom, o médico, ele me olhou para mim muito preocupado e perguntou, quando você vai na ginecologista? Daí falei para ele, olha, eu pretendo segunda-feira, mas eu preciso do resultado do exame. Estou liberando agora. Daí já fiquei preocupada. Eu falei, pode me contar o que tem aí? Daí ele falou assim, então, tem um nódulo muito suspeito. Então, por favor, vá urgente para a ginecologista. E já estou te dando o resultado agora, antes do dia que, né, ele já na hora me deu o resultado. Fui no ginecologista, consegui o horário com ela. Ela olhou o exame e já me encaminhou diretamente para a mastologista. Quando fui na mastologista, ela foi muito direta. Eu acho que deve ser um protocolo dela, de não esconder nada. Ela falou para mim, olha, Nilceia, realmente eu não posso falar para você exatamente o que é, mas na experiência que eu tenho, né, com pacientes, 90% vocês estão com câncer de mama. E dessa eu respirei fundo, e fiz várias perguntas para ela sobre, né, o câncer, como que era, aquela coisa, e fui embora. Quando eu fui embora, que eu entrei no meu carro, me deu uma vontade de chorar, assim, parece que veio aquele desespero. Mas nesse momento de desespero, eu pensei, não, eu tenho um Deus. Esse meu Deus, ele é muito maior do que o meu problema. Meu problema é isso, é tudo o poder do que Deus tem sobre a minha vida. Então, ele é soberano sobre a minha vida. Então, eu não tenho que desesperar, só tenho que entregar. E isso foi exatamente o que eu fiz naquele momento. Eu liguei para minha filha, claro que eu chorei. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. Mas, assim, eu super entreguei para Deus naquele momento e falei para ele assim, ó, estou nas suas mãos. Independente do que vai acontecer comigo daqui para frente, eu estou nas suas mãos. E foi o que eu fiz. Entreguei para Deus. Entregou para Deus. Entregou nas melhores mãos. Segura o segundinho. Gente, nós vamos pro intervalo. A história tá interessantíssima. A gente já volta. Não saiam daí. Oi, minha gente, estamos de volta com Superação, hoje com a Nilceia, que está contando a sua experiência de vida, algumas situações que a envolveram a Covid e também um câncer que esteve sobre ela agora no ano passado. Mas a Nilceia venceu e hoje está aqui contando uma história de superação. Nil, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. No bloco anterior você estava nos falando de que quando você recebeu a notícia, você ligou para sua filha, chorou, evidentemente, nós somos humanos, mas você entregou para Deus, você confiou em Deus. E essa foi a sua reação quando veio o diagnóstico?
Essa foi a minha reação, de simplesmente entregar para Deus. E falar exatamente isso. Deus é maior do que o meu problema. Nunca eu devo fazer o meu problema maior do que Deus. Porque se eu fico pensando só no problema, eu nunca vou resolver. Eu tenho que pensar na solução. Então, o problema eu já tenho. Então, eu vou atrás da solução. Qual que é a solução? Ir para o tratamento. Né? É claro que quando a mastologista me falou que praticamente 100% estaria com câncer, eu já estava ali aguardando o diagnóstico disso. E quando realmente veio o diagnóstico, foi, né, que eu estava com câncer, um câncer agressivo. Inclusive, ela pediu, né, como já tinha um caso, uma família, para que eu procurasse uma geneticista. Passei pela geneticista, realmente era genético. Então, comecei o tratamento Daí fui encaminhada para o oncologista. Quando eu fui para o oncologista, a primeira coisa que eu perguntei para ele, meu cabelo vai cair? Ele vai cair. Então, meu cabelo era na cintura. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, fui na cabeleireira, cortei o cabelo bem curto, um corte bem moderno, assim, peguei meu cabelo e doei para uma ONG. Olha isso, gente. Eu não quis, esperar o cabelo cair para sofrer. Porque, na verdade, eu penso assim, a partir do momento que eu sei que vai acontecer alguma coisa, eu não vou ficar lá esperando, tipo assim, eu acho que ele não vai cair. Eu não quis passar por isso. Eu acho que seria um sofrimento a mais ficar vendo o cabelo cair, né? Então eu fui, né? Eu fui numa ONG, eu doei esse cabelo, né? O cabelo era desse tamanho. Até tem a foto dele assim, ó, doando o cabelo. Fiquei muito feliz com essa doação, porque é o que eu te falei, eu gosto muito de ajudar. Gente, até na hora da dor, Céia serviu alguém, serviu pessoas, né? E eu tenho certeza que eu tenho muito cabelo, né? Então pode ver que eu tenho pote já. Esse cabelo serviu para alguém. E daí o que eu fiz? Sou muito vaidosa, extremamente vaidosa, né? Eu fui na internet, olhei lá looks, porque eu amo chapéu, né? Então assim, durante o tratamento eu usei um lenço com chapéu. Então, assim, cada dia era um chapéu diferente, né? Então, eu fui lá, looks com chapéu. Então, assim, eu vi um que eu me apaixonei por aquele look e foi o carro-chefe. O carro-chefe. E comprei vários tipos de chapéu, vários tipos de lentes. E comprei antes do cabelo cair, tá? Daí, comecei a quimioterapia. Eu, a princípio, tipo, o primeiro dia de quimioterapia, eu estava ótimo. A minha irmã estava comigo e falou para mim assim, mas você está muito bem. Eu falei, eu não estou sentindo nada. Ela falou assim, eu acho que a quimioterapia vai ser ótimo para você. É claro que o que acontece com a quimioterapia? Cada pessoa reage de uma forma. E o que muito importa, isso aqui, né? É isso aqui que... Então, tipo assim, claro que a medicação forte, chega um momento que você vai ficando meio debilitada mesmo, é uma medicação fortíssima, né? É algo que destrói células do seu corpo. Mas a partir do momento que você coloca para você, que você vai ter um momento ali de recuperação, porque o seu corpo precisa recuperar, e depois você vai falar assim, não, eu vou conseguir, você vai, é aquilo que é assim. Então, o período de químio, era assim, eu fazia químio na quinta, todas as quintas-feiras. Então, quinta, eu estava ótimo. Tanto é que eu lembro que eu ia na quimioterapia e levava meu computador. O pessoal adorava. Trabalhar. Eu falava que eu fazia meu escritório lá, tipo a mesinha, ficava lá no computador, nem via, porque eu ficava a manhã inteira fazendo químio. E assim, eu lembro que o pessoal falava que eu era a alegria da químio, porque eu chegava a fazer todo mundo dar risada, conversar comigo. Fazia muita festa lá. E na quinta eu estava bem, na sexta à tarde eu estava mais ou menos, sábado, domingo eu estava acabada, eu ficava de cama mesmo. Porém, eu pedi para o meu chefe para eu trabalhar. E, de verdade, ele foi um pá para mim. Né? Quando eu pedi para ele que eu queria trabalhar, ele me autorizou e foi no sério. Você vai dizer para mim se você não conseguir. E ele me autorizou a trabalhar os dias que eu conseguia, que era segunda, terça e quarta. Porque quinta e sexta é impossível, eu não conseguia mesmo. E isso me fez muito bem, trabalhar. Sabe, me ajudou muito o trabalhar. E eu lembro que a mastologista falou que você faz muito bem de trabalhar.
Então é aquilo de você não desistir de você. Ser útil, continuar sendo. Exatamente. E isso é algo assim que faz muita diferença. E eu lembro que no domingo, que era um dia que eu não estava tão bem, no final do dia eu falava para mim mesma: amanhã eu tenho que trabalhar, então amanhã eu tenho que estar bem. Então na segunda-feira, quando eu acordava mais ou menos, mas eu vim. Né? Então na segunda de manhã era o dia que eu estava assim, eu falava que eu estava anestesiada. Né? Na terça eu estava bem mesmo, e na quarta eu estava ótimo, como se eu não tivesse tomado quimioterapia. Para a quinta começar tudo novamente. Isso foi um período de um processo. Né? Quando veio o período de cair o cabelo, né? Foram 2 sessões de químio, eu estava tomando banho e de repente passei o shampoo, quando eu vi minha mão, só cabelo. E daí passava e caía, e ele cai assim do nada, sabe, assim, e cai tudo mesmo, né? Daí, assim, a hora que caiu, eu falei, bem, chegou a hora de raspar a cabeça. E foi muito tranquilo para mim, sabe? Eu não imaginei que fosse tanto. E o pastor da minha igreja, ele mora no mesmo prédio, eu liguei para ele: pastor, tem uma missão para o senhor. Você tem maquininha aí, né? Tem, então preciso que o senhor venha raspar minha cabeça para mim. E daí ele foi lá com a maquininha, ele saiu da minha casa, péssimo, tadinho, deu uma missão difícil para ele, ele tão arrasada, essa tão triste. E daí assim, a hora que eu olhei no espelho a primeira vez, e daí eu, tipo, não olhei mais. Mas também fiquei quieta na mão. No dia seguinte, né, sacode a poeira, olhei pro espelho, nossa, que eu não fiquei mal careca, não? Fui lá, fiz uma maquiagem, delineei o olho, né, porque daí começa a cair todos os pelos do corpo, cai sobrancelha, cai tudo, né? E sempre desenhei a sobrancelha, tirei uma foto careca e postei. E assim, ficou muito bom, né? Claro que eu não aderi ficar careca o tempo todo, porque a sociedade é cruel. A sociedade é muito cruel, sabe? As pessoas, a primeira coisa que elas... Né, quando eu tava de chapéu, tinha pessoa que nem sabia, né, que eu tava com câncer. Mas se ela estiver careca, ela olha de uma forma para você que não é bom, sabe? Pra gente que tá passando isso, não é bom. Às vezes até o olhar de piedade não faz bem pra gente. Né? Porque quando você tá passando por algo assim, você quer melhorar, sabe? Assim, aquela coisa assim. Tanto é que as pessoas que estavam comigo, eu sempre passei essa energia de tipo assim, vai passar, você vai ficar bem, tem que superar, né? Tem que ser feliz, tem que fazer as coisas que você gosta, sabe? Sorrir sempre. Então, assim, e eu sempre falei, né? Nada vai apagar meu sorriso. Nada, nada. Eu não vou deixar o meu sorriso apagar. É claro que teve dias que eu chorei, até é claro que teve dias que eu não estava bem, né? E eu lembro assim, né? Quando eu estava no comecinho lá que eu estava com câncer, eu falei para Deus assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim, né? Tive o Covid, agora eu tô com câncer, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu já sou salva. Então, se o Senhor for me levar, eu vou tranquilo. Eu estou pronta. Falei para Deus assim, eu estou pronta. A única coisa que eu não quero é sofrer, né? Porque eu acho que a pior coisa é você sofrer, né? Nilceia, você não sofreu, Não. mas teve o sofrimento do câncer, todo o processo, mas Deus não te permitiu continuar sofrendo. Hoje você está curada. Infelizmente, nós estamos chegando no fim. Está aqui, trabalhando, ativa, saudável, com uma história que nos inspira. Eu quero trazer você de novo aqui para a gente continuar esse depoimento. Infelizmente, a gente não consegue continuar mais, mas nós somos testemunhas da recuperação da Nilceia, como ela está bem hoje, e que isso inspire a sua caminhada também. Tem jeito, tem saída, coloque um sorriso no rosto, sinta-se útil, faça coisas boas que te elevem e vai passar. Vai passar. Muito obrigado, Nil. Deus te abençoe grandemente. Foi uma alegria receber você aqui. Gente, esse foi o Superação de hoje. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau!